Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã e hoje, em sequência à série que temos estudado, vamos discorrer um pouquinho sobre o cientificismo e vamos aprender o que é isso. Faremos aqui algumas refutações e algumas objeções filosóficas e também teológicas e no fim traremos algumas aplicações aqui sobre a aula. E eu começo com uma oração. Oremos para que Deus nos dirija. Pai, te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos na tua casa, cultuando a Ti nesta manhã. Pedimos que o Senhor continue falando nesta manhã para alimentar nossos corações, nossas almas, que possamos sair daqui saciados por Ti, Deus. Tem misericórdia de nós e fala apesar das nossas falhas, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu começo essa aula com uma citação de Colossenses, capítulo 2, versos de 2 a 4, que diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cristo, o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E eu vou começar essa aula com uma citação do nosso irmão, professor doutor Adalto Lourenço, que nos deixou esse ano, foi promovido às moradas celestes, uma das mentes mais brilhantes que o Senhor Deus já nos prestigiou e nos abençoou aqui nessas terras, que diz assim: a primeira frase da Bíblia define a origem dos três elementos básicos com os quais a ciência trabalha: tempo, espaço e matéria. Veja a ordem: no princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Não existe até o presente momento nenhuma teoria científica que possa explicar o aparecimento dessas três entidades. E no primeiro verso da Bíblia nós já vemos ali Deus firmando os fundamentos do universo. E essa aula, como vos apresentei, ela está dividida em 6 partes. Falaremos a princípio sobre o cientificismo, o que vem a ser essa corrente, o que prega e quem são os seus principais expoentes. Traremos aqui algumas objeções filosóficas, passaremos para algumas refutações bíblicas, teológicas. No final falaremos um pouquinho sobre cristianismo e ciência e arremataremos a aula trazendo esse embate entre a ressurreição de Cristo e o cientificismo. E pois bem, quando falamos sobre cientificismo, sobre o que estamos discorrendo? O que é o cientificismo? É a ciência em si? O que vem a ser o cientificismo? E o cientificismo é uma posição filosófica que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma válida e confiável de conhecer a realidade. Ele parte do princípio de que os métodos científicos, como a observação empírica, a experimentação e a análise racional, são capazes de explicar todos os aspectos da existência, incluindo fenômenos naturais, sociais e até mesmo questões filosóficas e éticas. Pois bem, o cientificismo nada mais é do que uma entidade científica que, por meio do método científico, se dispõe a explicar todo o universo. Diferente de ciência, cientificismo é uma cosmovisão, é um modelo de vida que usa e toma uso da ciência, mas nós temos cientistas não cientificistas, né? Então, no final das contas, nós vamos ver aqui ao longo dessa aula que o cientificismo ele se comporta como uma religião. Ele se comporta como uma religião. Nós temos que ter fé em muitas questões que eles vão apregoar e de modo que podemos lidar com a ciência sem ter esse viés cientificista por trás. E quem que são os seus grandes expoentes? Embora não seja uma escola formal, né? Nós não temos um capítulo dedicado ao cientificismo quando vamos estudar filosofia de uma forma mais formal, como temos em outras escolas, mas temos alguns expoentes. Essa lista é grande,
Eu até pensei se colocaria mais aqui, escolhi um de cada época para a gente ter alguma ideia. Num primeiro momento nós temos ali Auguste Comte, ou Comte, como alguns dizem, muito associado ao positivismo, e o positivismo conversa e namora muito bem com o cientificismo, né? Filósofo francês do século XIX. Deixei Richard Dawkins ali no meio e me espantei quando achei essa foto. Falei, o Dawkins está envelhecendo, né? O tempo chega para todo mundo, estamos acostumados com os debates e vídeos dele quando mais jovem, né? E por fim, Carl Sagan, outro grande expoente cientificista que tivemos aí no século passado. Poderíamos colocar Stephen Hawking aqui, tanta gente nessa lista, mas o que apregou, o que pregam cientificistas, né? E eu trago agora alguns aspectos concernentes ao cientificismo. Não são todos unanimidade dentro daqueles que defendem o cientificismo, mas há muita gente que abraça essas 4 ideias, a saber, em primeiro ponto, uma confiança excessiva na ciência. Então, o que é isso? O cientificismo, ele sustenta a ideia de que apenas a ciência pode oferecer explicações verdadeiras e completas para o mundo. Não precisamos de mais nada. A ciência é suficiente. E ela acaba rejeitando ou marginalizando de alguma maneira a filosofia, a religião, a arte. Então, para o cientificista, a ciência é autossuficiente, só ela basta. Há muitos cientificistas que ainda vão para uma vertente de naturalismo. E o que é o naturalismo dentro do cientificismo? O naturalismo é aquela ideia que vai defender que todos os fenômenos que acontecem, eles podem ser explicados em termos de causas naturais e leis físicas. Então, tudo que acontece tem alguma coisa natural e que a física consegue elucidar e explicar. E descarta totalmente a ocorrência de fenômenos sobrenaturais. Então não existe o sobrenatural, é tudo explicado em causas naturais. É isso que o naturalismo cientificista advoga. Temos também a universalidade da ciência, que acredita que os métodos científicos eles podem ser aplicados a todas as áreas da vida humana. Então não há nenhuma área que esteja imune ao método científico. Eu posso aplicar o método científico para tudo, né? Para resolver qualquer questão social, moral ou mesmo humana, né? E alguns ainda vão para uma vertente de reducionismo, que é uma abordagem que acaba tentando explicar fenômenos complexos por meio de partes muito simples, né? Por exemplo, ele tenta reduzir a mente humana a processos químico-físicos. Então, você hoje está triste, deprimido, porque há um distúrbio químico-físico acontecendo que te levou a essa situação. E não necessariamente porque você está passando por um momento difícil. Há uma coisa química ali por trás. Você está feliz, por outro lado, porque você está imergido em serotonina de uma forma tal que você está muito feliz hoje. E não que há razões para aquilo que levaram a talvez alguma questão de neurotransmissores ali, mas que os neurotransmissores estão antes de qualquer questão alheia. Aquele dilema, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, para o cientificista, sempre o distúrbio químico-biológico veio antes de qualquer fator estressante ambiental. E é uma visão muito simplista, né? Muito simplista da experiência humana. Acaba negando por completo o subjetivismo, acaba negando por completo as emoções, os sentimentos, né? É tudo física, é tudo química. Essa é a linguagem reducionista do cientificismo. E agora eu trago aqui algumas objeções filosóficas para a gente começar a nossa aula e vamos ver o que a filosofia diz a respeito do cientificismo. Primeiro ponto, a primeira objeção: limites do método científico. O método científico é poderoso para compreender o mundo natural e empírico, mas possui limites.
questões como nós discorremos agora, subjetivas, éticas, metafísicas ou mesmo existenciais, como o significado da vida, a natureza, justiça, estética, não podem ser totalmente explicadas pelo método científico. Há uma limitação óbvia e notória ali. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Como é que o método científico vai me explicar o que é o belo? O belo para mim pode ser uma coisa, o belo para outra pessoa pode ser outra coisa completamente oposta. O conceito de estética e de beleza não está submetido e sujeito ao método científico. Como é que o método científico me fala o que é justo? O conceito de justiça não vem do método científico. Então, é óbvio que, filosoficamente falando, nós temos uma franca limitação do método científico, principalmente com questões éticas, metafísicas e subjetivas. Segundo ponto, o cientificismo ele tende a ser reducionista, buscando explicar conceitos e fenômenos complexos, como a consciência, o amor e a moralidade, em termos de processos físicos, químicos ou biológicos, o que apresentamos quando falamos dos aspectos característicos aqui. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Já discorremos sobre depressão, sobre euforia, alegria, né? E o amor, meus irmãos? Como explicar o amor à luz do método científico? Como explicar? Eu me recordo que por ocasião do nascimento da minha primeira filha, quando eu vi aquele neném chorando ainda no hospital, eu olhei para aquilo e falei, eu já amo, e amo muito. E como explicar uma coisa que do nada acontece, como um interruptor que você vai lá e aperta e acende. E aí quando nasceu a segunda, antes de nascer eu me recordo que estava conversando com minha sogra e eu falei, e aí vovó, como é que a gente divide esse amor? A primeira é sempre a favorita, não? E aí ela virou e falou, já dividiu e você nem sabe. E aí quando nasceu a segunda eu falei, já dividiu mesmo. Como explicar isso com base do método científico? Como explicar a paternidade, a maternidade? Não se explica. O método científico é limitado. Terceiro ponto, terceira objeção filosófica: exclusão de outras formas de conhecimento. O cientificismo rejeita ou marginaliza outras formas de conhecimento, como a filosofia, a arte, a espiritualidade, a teologia, né? Como é que a gente consegue explicar a existência de Deus? Pelo método científico? Não se explica. Assim como não se explica a não existência de Deus pelo método científico. É claro que temos fartas evidências científicas sobre a presença e a evidência de um designer que tudo criou, de um Deus criador por trás de todas as coisas. Mas o cientificismo marginaliza, o cientificismo ignora. Ele ignora. Para ele, ou está dentro do meu método científico, ou não funciona, não dá para eu explicar. E dessa forma o agnosticismo tem um tom mais sensato e honesto que o ateísmo, né? Porque o ateu ele tem que crer que Deus não existe, embora o agnóstico tão somente diga, não sei se sim, não sei se não, não consigo provar, mas na prática vive como ateu. Quarta objeção: falácia da ciência como a única verdade. Então o cientificismo ele tende a tratar a ciência como a única forma de verdade. E ele ignora que até mesmo a ciência é uma prática humana, muitas vezes sujeita a revisões, falhas, limitações, influências culturais e históricas. A ciência está sempre em evolução. Em muitos casos, suas conclusões mudam com novas descobertas. E isso é o que mais vemos hoje em dia em todas as áreas, né? Eu vejo isso muito no meu dia a dia, na minha prática. Os irmãos sabem, eu trabalho com saúde, sou profissional de saúde,
E sempre que estou com algum residente em alguma discussão, eu falo, olha, vamos fazer isso, e eu sou surpreendido com uma fala, mas isso está em desuso, não se faz mais. Aí eu falei, mas desde quando não se faz mais? Não, caiu, tem a nova diretriz agora que mudou tudo. E eu falo, não, mas vamos fazer aquilo. Não, essa droga está proscrita, agora ela virou o nível de evidência D, não se usa mais para isso. Eu falei, a vida toda nós usamos para isso, pois é, agora não se usa mais, né? E eu fico pensando, a gente fazia errado tudo lá atrás, né? Era tão errado assim, né? Valores de referência de exame estão sempre mudando, né? Eu me recordo que quando eu estava na faculdade, eu me lembro que os valores de colesterol total normais para um adulto, homem, jovem, mulher, eram 240 miligramas por decilitro. Hoje já estão em 200. Os alvos terapêuticos mudaram, né, de LDL a cada tempo. A ciência está sempre se redescobrindo. E aí nós olhamos para trás e falávamos, éramos ignorantes, estamos sendo preciosistas, as evidências são robustas o bastante. Para onde caminhamos, né? No último mês agora, eu dei uma aula na nossa residência médica lá sobre lúpus. E lúpus é uma doença autoimune muito complexa, é a doença autoimune mais importante que a gente tem, né? E é super curioso que quando eu fui falar de diagnóstico, nos últimos 20 anos, nós tivemos 3 critérios diagnósticos diferentes para lúpus. O que era lúpus há 15, 20 anos atrás, talvez não seria nos dias de hoje. Está sempre se atualizando, sempre se atualizando. Como é que eu vou falar que a ciência é absoluta se ela muda a cada semana, a cada dia? Quinta objeção filosófica, crise de valores e ética. O cientificismo muitas vezes leva a um relativismo moral, onde os valores são vistos como subjetivos ou produtos de fatores evolutivos e biológicos, sem fundamento objetivo. Isso pode enfraquecer discussões éticas e morais, já que a ciência não pode determinar de maneira objetiva o que é bom e mal. Complicado, né? Complicado isso daqui. Essas decisões morais mais complexas, questões de justiça social, direitos humanos, não dá para a gente submeter ao método científico de uma forma crua e nua. Sexta objeção filosófica, falta de reflexão filosófica. Exatamente o que estamos fazendo aqui agora. O cientificismo ele tende a desconsiderar o papel da filosofia na compreensão dos fundamentos do conhecimento e do pensamento. A própria ciência depende de pressupostos filosóficos, como a existência de uma realidade objetiva, a confiabilidade dos sentidos, né? Eu me recordo de uma entrevista recente com o professor Marcos Eberlin, que ele solta uma que eu achei linda, né? Como a gente diz, uma pérola, né? Ele pega e fala, a ciência é escrava da filosofia. E a ciência é escrava da filosofia, em última análise. Sétima objeção, desumanização e alienação. Ao reduzir tudo a processos naturais ou biológicos, o cientificismo pode levar a uma visão desumanizadora da vida. Você não está deprimido porque você está passando por um momento estressante na tua vida. Eu não quero saber o que está acontecendo na tua vida. A questão toda é serotonina. Toma aqui um inibidor da recaptação seletiva de serotonina, seja feliz. Essa é a visão cientificista. Tratar tudo em meios químico-físicos. Desumaniza, né? Tira do homem a experiência humana, tira o homem do campo das emoções e dos sentimentos, transforma o homem em quê? Em um mero reprodutor de experiências químicas e biológicas. Oitava objeção filosófica, dificuldade em explicar fenômenos subjetivos. O cientificismo tem dificuldades em lidar com fenômenos subjetivos, como emoções, sentimentos, experiências estéticas e consciência, né? A ciência ela pode estudar a resposta do cérebro à música,
mas isso não explica o efeito emocional e estético que a música pode ter sobre as pessoas. A ciência pode muito bem falar: olha, quando eu estou ouvindo determinada música, eu tenho uma estimulação do meu lobo pré-frontal, e eu estou vendo ali uma neuroplasticidade acontecendo, e eu vi que há essa correlação. Se eu escuto aquela música, aquilo acontece no meu cérebro. Mas entre aquilo acontecer e eu me emocionar, e eu pegar e falar bravo, belo, há uma distância gigantesca. Há uma franca limitação da ciência frente a fenômenos subjetivos da espécie humana. E nona e última objeção filosófica: potencial para dogmatismo. Embora o cientificismo se apresente como contrário ao dogmatismo, ele próprio pode se tornar uma forma de dogmatismo, ao negar a validade de qualquer outro tipo de conhecimento ou experiência que não possa ser medido ou testado cientificamente. Então o cientificista ele vai simplesmente virar para experiências religiosas, espirituais ou filosóficas e vai dizer ilusões, fantasias, breves fantasias, né? Sem um exame mais profundo, sem uma linguagem mais técnica e refutando, né? Isso acaba virando um preconceito dogmático. Só a ciência é válida. E assim, queridos, nós encerramos esse segundo bloco, em que trouxemos aqui objeções, sobretudo do campo da filosofia ao pensamento cientificista, ao cientificismo enquanto religião. Partamos agora para o nosso terceiro bloco, e aqui a gente vai entrar na parte mais densa da nossa aula e faremos aqui algumas refutações teológicas. E eu começo com nada mais, nada menos que ela, a origem do universo, né? E o que diz o cientificista? O cientificista é muito claro. Nós temos teorias para explicar: teoria do Big Bang, teoria do evolucionismo, aquela sopa, aquele caldo primordial, né? Existia uma atmosfera primordial ali com amônia, nitrogênio, descargas elétricas ocorreram, se formaram os primeiros aminoácidos e a vida veio a existir. Quando eu escuto essa ladainha e vejo isso nos livros de biologia, eu só faço a mesma pergunta e questão sempre: quem botou esse raio dessa atmosfera primordial lá? Da onde vieram essas descargas elétricas, se é que esses que advogam isso assim o dizem? Uma grande explosão, da onde? Se foi assim, quem que deu o clique? Quem acendeu o pavio? E sabemos que não foi assim, né? A Bíblia nos diz como é que foi. Mas os irmãos podem ver que até no método científico, o cientificista não tem respostas. Ele vaga no campo das ideias que se limitam a pressupostos. Por isso que para ser ateu tem que ter muita fé. Mas tem que ter muita fé para ser ateu. Sabemos no cristianismo que o universo foi criado pela palavra de Deus, o Logos de Deus, Cristo, segundo Gênesis, né? Eu trago o belíssimo Salmo 8 que diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Queridos, aqui uma fotografia do futuro finado Hubble, né? Eu acho que o James Webb vai aposentar o Hubble em breve, pelo que tenho visto nos noticiários. Nas palavras de Brennan Manning, ele faz alguns aforismos aqui e algumas inferições sobre a criação do universo. Ele diz o seguinte: a inclinação da Terra, os irmãos sabem que a Terra ela não está retinha, ela está inclinada.
ela paira sobre o nada, inclinado a um eixo de exatos 23 graus. Se não fossem esses 23 graus, nós não teríamos as 4 estações que nós temos. Esse eixo exato de inclinação, ele mantém a Terra com uma homeostase climática tal como ela tem. Se não tivéssemos esse eixo exato de graduação, provavelmente os vapores oceânicos iam tomar conta da Terra, a Terra ia ser coberta de gelo. É cirúrgico, é atômico. Se a Lua estivesse a 80 mil quilômetros de distância da Terra, ao invés de 320 mil, as marés seriam tão enormes que todos os continentes seriam submergidos, até as maiores cordilheiras. Se a crosta terrestre fosse só 3 metros mais grossa do que ela é, e veja, 3 metros é pouca coisa, né, gente? 3 metros é a altura desse aparelho de ar-condicionado aqui. Se a crosta terrestre tivesse 3 metros a mais do que ela tem, não haveria oxigênio aqui na Terra suficiente, toda a vida animal morreria. Se os oceanos fossem uns poucos metros mais profundos, o dióxido de carbono e o oxigênio iam ser absorvidos, nenhuma vida vegetal poderia existir. É tudo milimétrico, é tudo exato. Há coincidências demais para essa estatística fechar a conta. Eu termino com a citação do próprio autor que diz: a criação revela tanto poder que desconcerta nossa mente, deixa-nos sem palavras. Somos enamorados, encantados pelo poder de Deus. Gaguejamos e hesitamos diante da santidade de Deus. Trememos diante da majestade de Deus. E apesar disso, mostramos-nos melindrosos e ressabiados diante do amor de Deus. Segundo ponto, relação dos milagres. Nós já discorremos aqui. Para o cientificismo, todos os fenômenos que acontecem no planeta Terra com a experiência humana podem ser explicados por fenômenos e por leis físicas, meros eventos biológico-químicos, imutáveis. E nós sabemos, no nosso teísmo cristão, que milagres aconteceram, intervenções diretas de Deus no mundo físico, né? Mostrando e testificando o seu poder, né? Deus, ele intervém para mostrar: eu sou Deus. E eu trago aqui algumas refutações que tivemos ao longo da história, base para muitos cientificistas hoje. A primeira de Baruch Spinoza. Spinoza foi um filósofo holandês do século XVII, e ele trouxe 3 proposições para falar sobre milagres. Ele diz o seguinte: primeira, os milagres são violações das leis naturais. Segundo, as leis naturais são imutáveis. Terceiro, é impossível violar as leis naturais. Oi? Logo, o milagre não existe, exatamente. Por silogismo, não existem milagres. É isso que diz Spinoza, né? E há muitas formas de refutar Spinoza, né? Spinoza, ele foi maltratado na história, porque muita gente acabou com ele. Eu trouxe aqui a que eu achei mais bela, tem um tom de poesia e não deixando de ser contundente, né? Que é uma citação de Geisler e Turek no clássico Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Assim dizem os autores: as leis naturais não são imutáveis porque elas são descrições do que acontece e não prescrições do que deve acontecer. Descrevem o efeito das 4 forças naturais conhecidas: gravidade, magnetismo, as forças nucleares forte e fraca. Quando se introduz seres inteligentes nesse cenário, as forças naturais podem ser vencidas. E aí eles dão um exemplo, presta atenção. Por exemplo, quando o jogador de futebol pega uma bola que está caindo, ele está vencendo a força da gravidade. Fazemos o mesmo todas as vezes que andamos de avião ou voamos rumo ao espaço. Em tais casos, a gravidade não é modificada, mas simplesmente vencida.
Se seres finitos como nós podem vencer forças naturais, então certamente o ser infinito que criou essas forças podem fazer o mesmo. Quando eu seguro aqui, eu não estou anulando a gravidade, eu estou vencendo a gravidade. Se eu, carnal, humano, finito, consigo vencer a gravidade, quiçá Deus. E dirá Deus. E aí, mais de um século após Spinoza, apareceu um novo filósofo inglês, David Hume. E esse pegou e fez uma versão mais sofisticada. Ele falou, realmente, Spinoza foi meio pueril, meio bobo. Vamos melhorar Spinoza, né? E ele traz 5 proposições. Primeira, a lei natural é, por definição, uma descrição de uma ocorrência regular. O milagre é, por definição, uma ocorrência rara. A evidência em favor do regular sempre é maior do que a evidência em favor do raro. Quem é sábio sempre baseia sua crença na evidência mais convincente. Portanto, um sábio não deveria acreditar em milagres. E essa visão, para os mesmos autores que eu apresentei agora, ela foi adotada por muita gente lá em Harvard, por muito tempo. Eles abraçavam essa corrente. Bom, a lei natural é sempre uma descrição de uma ocorrência regular, milagres são uma ocorrência rara, o regular é sempre mais forte e evidente do que o raro. E, portanto, um sábio não deve acreditar em milagres. Qual que é o problema? O problema todo está numa dessas proposições. Está nessa aqui, ó, a terceira. Ficou ali em vermelho. E como é que eu desbanco essa terceira? É muito simples, queridos. Se nós formos falar da própria criação, ou melhor, origem do universo, né? Segundo o cientificismo e o evolucionismo, o Big Bang foi um evento regular ou um evento raro? A origem das espécies continua acontecendo ou não? O homem continua evoluindo? Cadê os intermediários entre o chimpanzé e eu? A origem do universo aconteceu apenas uma única vez. A origem da vida aconteceu apenas uma única vez. A origem de novas formas de vida também aconteceu apenas uma única vez. De fato, toda a história do mundo é composta de acontecimentos raros e não repetíveis. Ponto. Acabou. Mais um falho, né, nas suas proposições. Terceiro ponto, visão do ser humano. O que o cientificista fala? Que o ser humano é resultado de uma evolução biológica, né, produto de interação química. E nós sabemos que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Eu me recordo de Servetus, teólogo condenado pela Inquisição Genebrina, que alguns de maneira leviana associam a figura de João Calvino a esse incidente. Ele foi o primeiro anatomista europeu a descrever a circulação pulmonar. E a circulação pulmonar, ela tem algumas peculiaridades, né? Nós temos uma artéria que leva sangue venoso, uma veia que leva sangue arterial, e tem todo um emaranhado com as câmaras cardíacas de uma forma bem peculiar, né? E os Servetus, por ocasião da criação do homem no Gênesis, ele diz ali que Deus fez o homem do pó da terra, trabalhou no homem, e tudo aquilo era matéria, e Deus trabalhando com aquilo, né? Com aquela matéria inanimada. E Deus, de repente, sopra nas narinas do homem, e o homem vem à vida. E ele pega e poeticamente ele fala, e Deus sopra. E para onde que vai esse ar que Deus soprou? Vai para os pulmões. E no pulmão o que acontece, Davi? Você lembra dessa aula de biologia? Troca gasosa. Nós temos hemoglobinas que vão carrear essas moléculas de oxigênio para o sangue todo, para irrigar todo o corpo, né? É a vida de Deus, do sopro de Deus irrigando célula por célula. Não deviam ter feito o que fizeram com os Servetus. Vou perdoar eles só por isso. Pisou na bola teologicamente.
Medicamente, parece que tínhamos uma mente brilhante ali. Ética e moralidade. No cientificismo, moralidade como resultado da evolução somada a uma construção social. E no cristianismo nós sabemos que é derivado das leis de Deus, né? Como é que o cientificista ele fala que eu sei o que é bem e mal, certo e errado? Pela experiência humana, pelo meu convívio social, pela cultura. Então a cultura me explica o que é isso, né? É isso que o cientificista diz. Quando eu pego uma criança fazendo birra, e quantas vezes, né, nós temos crianças desde a mais tenra idade, já gostam de bater e jogar as coisas no chão. Vai lá, meu pai e minha mãe pega, aí o pai pega e coloca, joga de novo e provoca, né? Quantas vezes em supermercados vemos crianças fazendo birras para os pais porque querem aquelas coisas, né? As crianças foram ensinadas disso? Não. A criança não precisa ser ensinada a fazer o que é mal. A criança não precisa aprender, a gente senta a criança e fala: filho, vou te explicar o que é chantagem agora. Chantagem é uma ferramenta que nós utilizamos na prática da vida adulta, quando queremos uma coisa e fazemos uma ameaça leve. Não, porque em pecado nos concebe a nossa mãe, e nós nascemos aborrecendo a Deus. Você acha que uma criança dessa, se não for corrigida e não for orientada de que deve obedecer pai e mãe e que há regras para serem seguidas, você acha que a sociedade, a construção social, a cultura vão ensinar? Mas de forma alguma, de forma alguma. O que nós só sabemos é pecar. Nós precisamos ensinar o oposto. E o que é o oposto, meus irmãos? A lei de Deus restaura a alma. A lei de Deus é perfeita, restaura a alma. Se você não falar o que é certo, jamais você vai ter um certo. Você só vai ter errado. Paul Washer, ele brinca que se você pegar uma criança e deixar ela perdida numa ilha deserta, sem ter nenhum contato com disciplina, com nada, para ver o que acontece. Acabou de nascer, vou deixar lá. Daqui 20 anos você volta, você vai ter um monstro. Porque a medida da iniquidade vai só aumentando. Toda forma de imoralidade, de violência e de todo mal. Não dá para a gente falar que ética e moralidade são resultados culturais ou sociais. Papel da fé. Razão e evidência empírica são únicas bases legítimas para o conhecimento. E o nosso cristianismo diz o quê? Que a fé é fundamental para o entendimento de questões transcendentes e de salvação, né? Mas aí entra o que eu comentei, né? O que é o cientificismo se não uma religião? A fé deles não está no divino. Para eles, a fé no divino é algo irracional. A fé está em quê? No método científico, que é falho, é limitado, é reducionista. E por fim, o destino final. No cientificismo, morreu, acabou. Vai lá. Não tem mais o que fazer. É um sono profundo da alma? Não sei. Acabou. Ninguém sabe, né? E no cristianismo nós sabemos que temos promessas de ressurreição, salvação ou condenação eternas, né? Todavia, queridos, quando eu trago esse gráfico aqui, mostrando o cientificismo face a face com o cristianismo, há uma tendência em nós de querer acreditar que a nossa fé, ela é aversa à ciência, que de repente nós vivemos no campo da subjetividade eterna, da experiência, dos sentimentos, ou hoje, como se diz na moda, do worship, né? E muito pelo contrário, o nosso Deus é o grande designer do universo,
O nosso Deus é o eterno cientista, criador de todas as coisas. E para não restar pedra sobre pedra e dúvidas sobre essa questão, vamos discorrer agora um pouquinho sobre cristianismo e ciência, mostrando que a ciência é graça de Deus para o ser humano, e Ele é o criador e detetor de toda a ciência. Ciência é uma coisa, cientificismo é uma religião, é diferente. E eu começo com uma citação de Landa Cope, que diz: a ciência moderna, tal como a conhecemos hoje, desenvolveu-se a partir da visão bíblica de que Deus criou tudo o que há e criou as leis pelas quais tudo funciona. A descoberta e a compreensão dessas leis nos levam a uma melhor qualidade de vida. E eu não vou nem falar aqui, vamos só a título de curiosidade, para a gente falar que a gente nem falou, né? Não vou nem entrar no mérito das tantas universidades criadas por cristãos, inclusive as primeiras grandes universidades foram criadas por cristãos. Não vamos nem falar daquele rol gigantesco de pensadores que marcaram a humanidade, todos teístas e tantos cristãos no meio. Não vamos nem falar que 90% dos vencedores do Nobel acreditavam na figura de Deus. Não vamos nem entrar nesse mérito, vamos para uma conversa mais prática e mais franca sobre cristianismo e ciência. E eu vou trazer aqui alguns aspectos sobre esse enlace. Eu começo com sanitarismo, cristianismo sanitário. Êxodo 15, 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Curioso, hein? Curioso. Obediência a mandamentos para não ter doença. Como assim? Vejamos o texto de Deuteronômio 23, 9 a 14. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer, ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Curioso, né? Vai fazer cocô? Você vai lá naquele local específico e vai levar uma pá. Você vai cavar e você vai enterrar as fezes. Está na Bíblia. É o que o gato faz, alguns gatos fazem, né? Está na Bíblia. Está lá, né? É bem curioso que quando nós vamos ver a história, a grande peste, a peste negra, a peste bubônica do século XIV, já discorremos dela aqui na aula de John Wycliffe, ela trouxe várias inovações para a humanidade, né? Inovações que no povo judeu já eram muito comuns. Por exemplo, a peste negra, ela popularizou a ideia da quarentena. Chegavam navios no porto de Veneza, vocês vão ficar aí de quarentena, 40 dias aí. Coisas que os judeus já sabiam. E os judeus, eles tinham práticas sanitárias tão bem polidas na época da peste negra e eram tão superiores que a população europeia achava que eles usavam alguma magia. Eles tinham alguma mágica ali para não serem acometidos pela peste. Obediência às leis de Deus. Eu me recordo da parábola do bom samaritano, né? Jesus, quando ele fala daquele sacerdote que passava pelo caminho, ele olhou aquele homem, não sei se está morto, se não está, deu a volta e saiu, né? Alguns têm a ideia de que aquele homem ele ficou com nojo, né? Pode ter ali alguém, não vou passar. Não, era um zelo que ele tinha à lei.
não posso tocar cadáver, senão vou ter que me afastar dos ofícios sacerdotais. E aí quando Jesus arremata no final lá, quem que estava certo? O bom samaritano. Aí ele pega e mostra o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo se confundem. Ele amou mais o trabalho sacerdotal dele e não quis arriscar. Mas eu condeno isso. Antes botasse a mão. O que o bom samaritano fez. Olha só, cristianismo sanitário. Olha o tanto de regra. Tocar qualquer coisa que seja despojo de guerra, tocar um esqueleto humano ou em uma sepultura, tocar ou ficar na presença de um cadáver, tocar o fluxo proveniente da menstruação de uma mulher, tocar as impurezas provenientes do sêmen de um homem, tocar um homem com sangramento pelo corpo ou tocar sua saliva, tocar a cama ou assento usado por um homem com sangramento, tocar as impurezas provenientes da poluição noturna de um homem, tocar impurezas humanas, urina ou fezes, tocar ou ter alguma doença na pele ou erupção cutânea, tocar ou ficar exposto ao mofo, tocar o sangue dos sacrifícios. Olha as leis sanitárias da Bíblia. Sabe o que é mais engraçado? A Bíblia está ensinando aqui sobre prevenção de doenças contagiosas. E isso mais ou menos 3.800 anos antes da ciência descobrir os germes. Os micróbios, vírus, bactérias e unidades microcelulares. 3.800 anos antes da microbiologia, Deus já estava ensinando o povo dele que não pode tocar em coisa contaminada. Foi só no século 17 que aprendemos que existem micróbios e vírus, né? E que vírus são transmitidos de uma coisa para outra e há várias questões aí. Vocês viram que há algumas leis específicas sobre sêmen e sobre sangue, né? Fluxo menstrual e outras coisas mais. Até a década de 90 do século passado, século 20, nós não tínhamos uma visão assim muito completa e bem solidificada de transmissão de vírus por fluidos corporais, né? Isso veio muito naquele boom da AIDS que tivemos ali na transição dos anos 80 para 90. Ali a coisa começou, opa, deve haver sim algo que a gente deve ter um cuidado a mais, né? Olha lá, está na lei de Deus, lá atrás. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Mas vamos partir para mais uma. Cristianismo astronômico. Os que não estiverem conseguindo ver pela distância, nosso famigerado Galileu Galilei. Todos conhecem a história, não vamos entrar aqui nesse mérito. E a próxima agora vai para os queridos terraplanistas. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola sobre tendas para neles habitar. Isaías 40, 22. Se Galileu tivesse apelado, né? Tá lá, Isaías, né? Não devia ler a Bíblia direito. Comeu bola, Galileu. Ele faz pairar a terra sobre o nada. Era muito comum na Alta Idade Média a visão da Terra, além de uma terra plana, né, que nas extremidades tinham monstros marinhos, e isso foi uma das grandes argumentações para reter as expansões marítimas, né? Eu não vou navegar aí pela frente, porque daqui a pouco eu vou cair num abismo e um monstro vai me comer. Mas havia muitas ideias também de que a Terra, além dela ser plana, ela estava em cima de algum grande monstro, um dragão, alguma coisa que carregava a Terra. Ela não estava perdida no nada, né? Ele faz pairar sobre o nada a terra. Cristianismo astronômico. Vamos mais. Cristianismo físico. Rudolf Clausius,
Segunda lei da termodinâmica: a entropia de um sistema isolado tende a aumentar com o tempo, levando a uma perda irreversível de energia útil e aumentando a desordem do universo. O que é isso? A segunda lei da termodinâmica diz que as coisas só vão piorando, só vai se desorganizando. Faz sentido, lá atrás era perfeito, no Éden, né? E a coisa só vai se desorganizando. Salmo 102, 25 e 26. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. O salmista descrevendo a segunda lei da termodinâmica, hein? Vamos mais uma pelo menos. Cristianismo geográfico. Você conhece o ciclo da água? Eclesiastes de 1:7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Jó 36, 27 e 28. Por que atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente? Ciclo hidrológico na Bíblia. A Bíblia já está ensinando como é que funciona. O mais legal é Salomão, né? Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche, o mar não transborda. Isaías: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, então rega a terra, fecunda e de alguma forma volta depois. E façam brotar para dar semente ao semeador. Agora humilhou, né? Está ensinando agricultura. Tem que molhar a semente. Está ensinando agricultura. E pão ao que come, já até falou que você vai pegar o trigo, moer, anunciar Cristo e fazer pão. Assim será a palavra que sair da minha boca. Aí ainda faz a aplicação teológica, para, como diz hoje, lacrar. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O profeta ensina ciclo hidrológico, ensina agricultura, ensina culinária e ainda faz a aplicação bíblica. E para não nos delongarmos mais, poderíamos passar a manhã inteira aqui falando sobre cristianismo e ciência, mas vamos para o último ponto e o mais importante da nossa aula: ressurreição e cientificismo. E eu começo com a citação de William Lane, que diz: as crenças centrais do cristianismo incluem a existência de Deus, a sua divindade, a divindade de Cristo, sua morte expiatória pelos nossos pecados e sua ressurreição. Meus irmãos, se a ressurreição não for válida, acabou, nada faz sentido, acabou o cristianismo. A ressurreição é o âmago do cristianismo, e a ressurreição passa pela morte de Cristo Jesus. Discorramos agora no capítulo 19 de João sobre o texto da crucificação de Cristo. E a gente vai trazer aqui algumas assertivas técnicas. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Verso 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, como era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhes abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Verso 36. Isto aconteceu para se cumprir a escritura:
nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Vamos fazer uma análise técnica agora. Eu me recordo que na época de faculdade, e eu vou falar aqui de algum evento que talvez tenha acontecido há volta de 15 anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu tive um professor de medicina legal, me recordo até hoje, Dr. Guido Vieira, era médico urologista, mas também era legista, né? Fazia medicina legal, e ele era o da cadeira de medicina legal, né? E nós tivemos a disciplina de medicina legal, né? A disciplina de medicina legal se encontra na faculdade de medicina e de direito também, né? As duas têm a medicina legal, né? E eu me recordo até hoje de uma questão de prova que eu tive. E a questão de prova, 15 anos atrás, era exatamente essa, uma historinha: discorra e descreva um mecanismo de morte na crucificação. Aquilo me marcou, entrou na cabeça, eu jamais esqueci aquilo. Como é que funciona a crucificação? A crucificação foi uma invenção para fazer propaganda de um crime que jamais deveria ser cometido. Você poderia matar simplesmente um homem de qualquer forma que fosse, mas você pendurar, hastear ele e deixar ele crucificado para que todos vejam, aquilo era um outdoor, aquilo era publicidade. Os irmãos já assistiram o antigo Spartacus de 1950 e bolinha, Spartacus ali, né? Todo mundo passava e via aquela cena, né? Então, o crucificado, ele recebia essa pena como sendo um oriundo de um crime horrendo. Hoje ele iria talvez para o presídio de Tremembé, né? Naquela época ele seria crucificado, né? Então eu crucifico e ele vai ficar lá. E vai ficar lá. E todo mundo que passar na frente vai olhar e vai falar: você está louco. Deus me livre de fazer o que ele fez. Olha o que aconteceu com ele. Então a cruz era escárnio, era uma propaganda para a sociedade inteira. Jamais faça o que esse homem fez, porque senão eu matava de outro jeito. Matar por matar, dá um porrete na cabeça e morreu, né? Então a cruz era isso. Só que a cruz é o seguinte: a cruz ela ficava lá. Você dava umas chibatadas, dava umas porradas no camarada, crucificava ele, né? E ficava lá. Ficava lá quanto tempo? Ficava lá. E durava dias. E a crucificação não é uma morte rápida, é uma morte, como eu disse, para fazer propaganda. Se eu quisesse abreviar essa morte, cansei, preciso liberar a cruz, chegou outro ali, estou sem espaço aqui, né? Preciso liberar mais. Ou, de repente, já deu, está resolvido. Como é que funcionava? É claro que, vejamos, antes de eu entrar no mérito aqui, se você ficar ali pendurado, com pregos nas mãos, nos pés, debaixo do sol, sem beber água, sem nada, uma hora você vai desidratar. Você vai fazer distúrbio hidroeletrolítico, você vai ter uma infecção, uma sepse por aquele prego infeccionado, mas não é uma coisa aguda, é uma coisa que demanda tempo. E aí o que acontece? Eu estou lá crucificado, preciso tirar aquele cidadão dali. Qual que era a prática? Você pegava um instrumento, um porrete e, pum, dava nas pernas do cidadão. E quando você quebrava a perna, ele perdia todo o apoio das pernas, ele caía para frente, ficava preso por aqui. E quando ele caía para frente, rapidamente, por questões que eu não vou entrar aqui para não ficar muito técnico, ele entrava em quadro de insuficiência respiratória. Ele asfixiava e não conseguia respirar. E aí ele morria rapidinho. Então eu tenho um crucificado, eu vou lá e quebro a perna dele, assisto ele agonizar até a morte, tiro e está resolvido, pode sepultar. Olha o que aconteceu, segundo parágrafo ali, o verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era uma preparação, pois era um grande dia daquele sábado, veja, nós sabemos que ali era o feriado mais importante para o judeu, a Páscoa, Pessá, né? Eles falaram: Pilatos, você vai deixar esse povo aí pendurado, é Páscoa, é época de paz, de alegria,
A gente vai lembrar o que aconteceu lá atrás no Egito. Vamos tirar isso daí, né? Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Não era de bom tom crucificados no meio do evento da Páscoa, que recebia muita gente de fora em Jerusalém. Verso 32: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com que ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Já estava morto? Jesus morreu do quê? Jesus não morreu por causas naturais na cruz. Ah, mas ele apanhou. Que apanhasse tudo que sofreu e padeceu, a cruz não matou Jesus. E essa é uma assertiva muito forte, queridos. Não há mecanismo fisiopatológico para explicar, do ponto de vista do método científico, a morte de Cristo Jesus aqui. Não há. Eu precisava quebrar aquelas pernas, porque senão ele ia durar. Ele ia durar. Cristo Jesus, meus irmãos, ele padeceu pela ira do Deus vivo, que frente ao pecado da humanidade toda, representado nele, não poupou o próprio Filho em nosso lugar. Jesus não morreu por mãos romanas, Jesus morreu e foi sacrificado pelo próprio Deus. É por isso que nós falamos que esse foi um sacrifício vicário de Cristo Jesus. A cruz não matou Jesus. O próprio Deus sacrificou o Filho dele na cruz do Calvário. E aqui eu questiono os cientificistas. Qual o diagnóstico que vai constar nessa declaração de óbito? Vão fazer a necropsia, a autópsia? O que vai constar lá? As pernas já estavam, não foram quebradas, nenhum dos seus ossos foi quebrado, ele já estava morto. Ele já estava morto. E agora eu trago 3 aplicações e vamos encerrar assim. Primeiro, cientificismo é a fé na ciência. Nossa fé é no autor da salvação, eterno, imutável, que não habita tempo, espaço, matéria. Se encarnou, é verdade, habitou entre nós. Ao contrário, tudo criou pelo poder da sua palavra. Tudo criou pelo poder da sua palavra. Moral, ética, estética, amor não se enquadram no método científico. Antes, são prescritos e demonstrados na figura de Cristo. Ele é o santo, ele é puro, ele reflete a beleza e a majestade do Pai. Ele é aquele que vira para Filipe e fala: Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. O cientificismo é incapaz de laudar a necropsia da cruz. O sacrifício vicário de Cristo é a promessa de nossa ressurreição. Meus irmãos, faltou um R aqui. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi sacrificado pelo próprio Deus. E por causa disso, por ele ter vencido a morte, nós também venceremos. Porque essa é a promessa dele. A ressurreição de Cristo não está sujeita a método científico, clínico, empírico ou de qualquer natureza humana, porque ele não foi morto por causas naturais. Ele foi morto pela ira do Deus vivo, que não poupou o próprio Filho quando ele recebeu o pecado de toda a humanidade sobre a vida dele. A dívida foi paga, foi tudo quitado na cruz. Toda a nossa dívida foi quitada na cruz. E eu encerro mais uma vez com a citação de Elias, que diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Que Deus assim nos abençoe. Dúvidas, contribuições?
Bom dia, irmãos. O Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, no livro 1, nos primeiros capítulos, ele tem uma elaboração bem interessante contra o cientificismo também. É uma série de raciocínio lógico que ele vai seguindo um após o outro até chegar, por meio da razão, na explicação de que Deus é que criou o mundo e que nós, na pessoa de Jesus, que o bem e o mal existem. E não sei se vou me recordar exatamente como ele faz isso, mas ele parte do pressuposto da moralidade, que realmente a moralidade dentro do cientificismo e até mesmo o sacrifício são pontos de fragilidade que a ciência nunca vai conseguir explicar. Por exemplo, a regra moral, o cientificismo diz que a moralidade é um fruto de assentamento cultural que busca tornar forte um povo, né, busca desenvolver ali um instinto gregário e que precisa haver ali dentro daquele povo uma certa lei, um certo dogma para que eles possam continuar juntos, visando sempre, que eles sempre usam como argumento que tudo visa a sobrevivência, a perpetuação dos genes, e é tudo instigado pela biologia, né? É tudo direcionado pelos instintos biológicos. Mas se a gente for observar dentro dessa cosmovisão da ciência, existem pontos de fragilidade. Por exemplo, a preservação da vida de pessoas com deficiência física ou mental não haveria se a vida não existisse, se a vida não tivesse um valor metafísico. Dentro da visão do cientista, a vida não é um bem em si mesma, ela é fruto da evolução, fruto da natureza, e preservando ali a visão deles de que tudo se enviesaria para a evolução, né, para a perpetuação dos genes. Então, o mundo de hoje teria que preservar as mesmas práticas pagãs de que quando um filho nasce deficiente, mata-se o filho, né? Não preserva a vida dele porque ela não tem um valor metafísico. O próprio sacrifício, por exemplo, quando havia mudança de poder, por exemplo, a pessoa não tinha mais o desejo, ou não tinha mais o instinto biológico de permanecer naquela comunidade. Usando como exemplo, quando o nazismo foi dominando reinos, né, e perseguindo os judeus. Cristãos escondiam os judeus em suas casas, sacrificando a vida até da própria família, para preservar a vida dos judeus, sendo que não existia mais um instinto de sobrevivência, né? Não era algo científico que a gente pode explicar pela ciência, e sim por valores metafísicos. Então, o Lewis, ele parte desse pressuposto de que a moralidade, ela necessariamente é exterior ao ser humano, ela vem de fora, e é uma lei que rege todos os seres humanos, de todas as eras, de todos os povos às vezes que nunca tiveram comunicação entre si, e é uma lei tão real quanto a lei da gravidade, por exemplo. Perfeito. Essa citação é da mesma obra, tá? Essa citação que eu coloquei aqui, Cristianismo Puro e Simples. A gente nem entrou no mérito, né? Mas se a gente fosse trazer questões de bioética, como aborto, infanticídio indígena, tentando trazer esse diálogo entre o cientificismo, que acusa a moral como sendo procedente da cultura e de aspectos biológico-químicos, e o cristianismo,
o assunto ia ser muito longo, né? Mas eu concordo plenamente com o Lewis, é o que nós discorremos aqui. É a franca limitação do método científico para justificar o injustificável. E a própria questão da preservação pela vida e o sentimento que nós temos quando enfrentamos o luto e outras questões assim, eu me recordo muito bem de Salomão em Eclesiastes, falando que Deus, ele planta no homem um senso de eternidade, né? Deus coloca ali uma semente que vai dar para o homem aquela questão, né? Então não tem como a gente negar, o dedo do designer, do Deus Criador está em todas as coisas. A nossa experiência humana vai muito além do que a ciência pode provar. Lê do engano cometem aqueles que se apegam fielmente ao método científico. Eu acho que foi bastante interessante a sua exposição, porque nesse caso do cientificismo, me parece que ele, como você enfatizou, ele é um método. Ele não é uma filosofia, ele não sugere nem pretende dar nenhuma razão pela nossa existência, nem objetivos. Ele explica o meio. E eu creio que isso é um ponto essencial, né? Qual é a razão da nossa vida? E o cientificismo não sequer tenta explorar esse tema. Exatamente. Além de todas as escorregadelas, de todas as objeções que a gente trouxe, filosóficas e teológicas, ele ainda tem essa questão. Tá bom, admitamos ainda que o que vocês advogam tenha alguma lógica, né? Embora a lógica já venha da filosofia, né? Então, que tem alguma razão de ser. Qual o sentido disso tudo? Para quê? Por quê? Né? Então, de fato, como dizia o professor Eberlin, não tem como, a ciência é escrava da filosofia. Não tem como a ciência querer bater os pés sozinhos, as asinhas e sair voando. A gente precisa do pensamento filosófico e, no nosso caso, teológico cristão, para responder todas as questões que o cientificismo ignora e negligencia. Muito bem colocado. No fim, o cientificismo não é nem uma coisa nem outra, né? Porque ele nem segue o rigor da ciência mesmo, ele aceita hipóteses, né? Então ele não fica nem numa coisa nem outra. Né? É como a gente falou, a ciência é efêmera, né? O que é verdade hoje, amanhã deixa de ser, o que foi ontem já não é mais, né? E o método científico, ele é limitado, ele é restrito, né? E como a gente bem colocou naquela refutação do David Hume, se o sobrenatural é sempre a exceção e as pessoas sensatas vão partir para o que é regra e não a exceção, então toda a ladainha deles da evolução, da grande explosão, não faz sentido nenhum. Lauro, então, até como você falou, que o cientificismo acaba criando um próprio dogma. Ele que combate o dogmatismo, ele mesmo estabelece um para ele. E é interessante que em Jó, quando no capítulo 38, então, de tudo que aconteceu com Jó, Deus fala: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quer dizer, eu penso, né, o cientificismo, a prerrogativa maior dele, aliás, a realidade triste dele, é que ele não tem um Deus perante ele. E essa é a maior miséria do homem, a maior miséria. Ele não tem um Deus. Quando nós temos o único Deus vivo e caminhamos perante Ele,
nós nos defrontamos com esse tipo de com essa pergunta crucial: onde é que você estava? Então, isso eu acho que pode resumir, né? Acho que a gente volta na questão que o presbítero Marcos colocou, né? É uma vida sem propósito, né? A do cientificista. É uma vida sem propósito. Não responde o porquê, sequer te deixa perguntar qual o sentido disso tudo, né? E ainda se enviesa em todas as limitações que a gente discorreu hoje. E aí eu me recordo, para a gente terminar, nosso breve catecismo, né? Sua primeira pergunta, né? Você já começa ali: qual o sentido da vida, né? Qual o fim principal do homem, né? E como disse o nosso querido professor Adalto Lourenço, vou fazer o favor de voltar aqui e encerrar com a citação dele novamente, que diz o seguinte: a primeira frase da Bíblia define a origem dos 3 elementos básicos com os quais a ciência trabalha: tempo, espaço e matéria. No princípio, tempo. Deus criou os céus e espaço, e a terra, matéria. Não existe até o presente momento nenhuma teoria científica que possa explicar o aparecimento dessas 3 entidades. E aí eu pego o teu texto de Jó, minha irmã, e pergunto: onde estava você lá, né? Onde estávamos nós lá? É o que Deus está perguntando aqui a cada um de nós. Oremos para que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos pelo grato momento de estarmos aqui na tua casa, estudando sobre as tuas verdades com base na tua palavra. Sedimenta essa mensagem em nossos corações, que o Senhor possa fazer prosperar seu tempo e que essa palavra não saia e volte vazia, mas prospere e frutifique dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Dá-nos fome e sede do estudo da tua palavra, para que possamos guardar as tuas leis em nosso coração, a fim de não pecarmos contra ti e aprendermos ali princípios para o nosso bom caminhar e viver uma vida de retidão na tua presença. Em Cristo Jesus. Amém.